Olá, amigos e amigas queridos e queridas do nosso Momento Redenção. Nesta nova oportunidade de estarmos juntos estudando Espiritismo, estudando a obra kardeciana, nós lançamos mão do livro O Céu e o Inferno, a obra original, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa é a primeira edição autêntica, naquela tradução, naquela edição da FEAL, né? A Federação Espírita André Luiz, né? A Fundação Espírita André Luiz. E vamos tratar de um dos temas interessantes dessa obra maravilhosa que, graças a Deus, recuperada por esses pesquisadores que estão debruçados sobre os originais das obras kardecianas, nos trazendo, retomando o frescor, a leveza, a clareza e a beleza da obra de Kardec, especialmente com essas duas obras, O Céu e o Inferno e a Gênese, nessa recuperação da verdade lá inscrita por Allan Kardec a partir desse seu trabalho hercúleo. Então vamos usar O Céu e o Inferno nessa edição da FEAL, tratando no capítulo 2 dos espíritos felizes, o que é bem interessante. A gente, às vezes, espírito não fala tanto de infelicidade, de espíritos com muitas dificuldades. Então, nessa parte desse espírito feliz, nós vamos vendo que essa relatividade está em acordo com o nosso agir, né? De cada um de nós. São as nossas conquistas, o que nós estabelecemos para a nossa jornada e ou seguimos firme, forte, a despeito das dores e dificuldades, ou então nós derrapamos e demoramos um pouco mais retomando as lições. Mas é fundamental nós pensarmos que sempre existem, que aqui tem os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos maus, os espíritos de dificuldade. Então, há uma série nessa escala de padrões, né, que são estabelecidos por nós mesmos e que Kardec pôde fotografar, né, na sua pesquisa, na sua experimentação, no seu trabalho. E aí nós trazemos para esse nosso encontro Samuel Felipe, que é um espírito feliz que temos a oportunidade, então, através da obra kardeciana, de apreciar. Samuel Felipe, então. Estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes, da obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, os exemplos. Samuel Felipe era Samuel Felipe. Era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma má ação ou de haver voluntariamente cometido um mal a quem quer que seja. Deu um devotamento sem limites por seus amigos. Todos sabiam poder sempre contar com ele para prestar qualquer auxílio, ainda que à custa dos próprios interesses. Então, vamos vendo aí que homem é esse, né? Que postura de encarnado era essa, né? Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nenhum esforço media no intuito de ser útil. Algo que fazia naturalmente, sem afetação, admirando-se de que se pudesse atribuir-lhe mérito por isso. Jamais ressentiu-se daqueles que lhe haviam feito mal, pondo-se-lhes à disposição com tanto desvelo como se tivessem feito bem. Olha, a gente pensou em trazer esse Samuel Felipe para nós vermos que, olha, são sempre as nossas opções, né? São as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio que vai funcionar, porque nós temos liberdade plena de pensar e agir. Quando tinha de lidar com ingratos, dizia: não é a mim
mas a eles que se deve lastimar. Conquanto muito inteligente e dotado de um talento natural, sua vida, de todo laboriosa, havia sido obscura e carregada de rudes privações. Era dessas naturezas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo nada fala e cujo brilho não se reflete sobre a terra. Então, uma figura obscura, uma figura que não chamava a atenção para a mídia da ocasião. Né? A gente não dá a pelota, né? Imagina, é um Zé Ninguém, um pobre coitado, um coisa qualquer na nossa atualidade. Né? Adquirira, no conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Porque também é interessante isso, né? Uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Por que é tão importante a resignação dos males da existência terrestre? Porque as dificuldades, os tropeços, os enovelamentos que nos assoberbam aqui fazem parte necessária do nosso aprendizado. Seja porque construímos ontem dessa maneira, seja porque, independente da nossa construção, a vida de encarnado é feita de vicissitudes às quais nós precisamos vencer diariamente, diuturnamente, para alcançarmos o desiderato que é vencer a nós mesmos, superando o nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa prepotência e todas essas coisas, e substituindo-as, claro, no caminhar disso, pela humildade, pela benevolência, pela bondade, pelo amor, pela caridade. Como se não há mágica para isso, é no processo de reencarnar-se que nós vamos depurando esse sentido. E olha que o caminho dele já vem traçando assim, a essa altura da sua trajetória. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação perante os males da existência terrestre. Faleceu em dezembro de 1862, com 50 anos, em consequência de uma dolorosa moléstia, comovendo sinceramente sua família e alguns amigos. Evocamo-lo alguns meses após seu passamento. 1. Tem o Senhor uma lembrança clara de seus últimos instantes na Terra? É ele sendo entrevistado na sociedade. Perfeitamente. Tal lembrança voltou-me pouco a pouco, porquanto, na ocasião, minhas ideias estavam ainda confusas. 2. Para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a sua vida exemplar, poderia descrever-nos como se deu, em seu caso, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como sua situação no mundo dos espíritos? E a resposta dele: de bom grado. Tal descrição será útil não apenas para vós, mas também para mim. Dirigindo novamente meus pensamentos à Terra, a comparação faz-me apreciar ainda melhor a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Jamais faltou-me coragem na adversidade, graças a Deus. Rejubilo-me hoje com isso. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Tremo só ao pensar que, caso tivesse fraquejado, tudo quanto suportei teria sido sem proveito, tendo que recomeçar. Então, esse esmorecimento, como pode ser pernicioso para a nossa necessidade no trajeto, né? Ah, meus amigos, que possais entender bem esta verdade
pois nela repousa a vossa felicidade futura. É a advertência do Samuel Felipe. Não é, por certo, um preço alto a ser pago por essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesseis como alguns anos representam pouca coisa diante do infinito, e muitas das vezes nós hoje, no nosso pequeno quinhão de dor, nos consideramos indignados e abandonados pela divindade. E é importante que a gente olhe para isso com atenção, não como masoquistas, não pelo prazer de sofrer, mas com a certeza de que Deus, porque também não é um sadomasoquista, não nos faz sofrer, não propõe-nos sofrimentos. Ele possibilita-nos, ante o encontro com as dificuldades que nós eventualmente tenhamos construído, a revisão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar, de olhar a vida, de encarar essas mesmas dificuldades, etc. Mas, como eu já disse um pouco antes, é importante lembrar que a vida de encarnado é feita necessariamente de vicissitudes, porque nós precisamos crescer em amor e em inteligência. Significa que eu vou crescer em fraternidade, em amor, em harmonia, em solidariedade, em perseverança, enfim, em gentileza. Porque o contrário disso são os nossos egoísmos, a nossa maldade, a nossa perversão. Tudo isso já é o comum, mas nós voltamos sempre para ir adquirindo, substituindo no decorrer do tempo as nossas dificuldades naturais no processo de viver, pelas facilidades para continuar enfrentando as dificuldades que são naturais ou as construídas, mas com uma performance moral mais habilitada, melhor forjada para enfrentamento das dificuldades que são inerentes à vida. Se minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não falarias de modo igual sobre aquelas que a precederam. Então, ele está dizendo, olha, se dessa vez vocês podem falar bem de mim, antes não era isso, não. Então, é isso, a gente vai num avanço, a gente vai num crescente. E a cada nova etapa, a cada nova reencarnação, nós vamos fazendo o nosso salto de qualidade, que não é um saltão, um salto de qualidade. Vai subindo um degrau, né? Foi somente através do esforço do autoaprimoramento que me transformei no que sou agora, no esforço do autoaprimoramento. Quer dizer, problema meu, problema seu, problema nosso, das individualidades que somos, né? Para apagar os últimos traços de minhas faltas anteriores, era preciso ainda sofrer as últimas provas que aceitei voluntariamente, aurindo na firmeza de minhas resoluções a força para suportá-las sem me queixar. Que eu gosto de frisar isso, porque é uma das coisas que mais, digamos assim, me incomodam no dia a dia da minha atual existência, com as pessoas à minha volta, são as queixas. Eu tenho um problema com queixume, eu detesto as queixas, fico muito incomodado com as queixas, seja do que for pela vida. Eu tenho, por hábito, tendência, eu sei que eu sou absolutamente complicado quando vejo essa coisa da queixa, que a vida, no nosso entendimento, é boa demais, com todas essas dificuldades que apresenta. Eu estou sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo, a gente tem sempre a oportunidade de renovar, a gente tem sempre a oportunidade de falhar e renovar e melhorar, e aí falha em outra coisa lá na frente e vai e melhora, porque é isso, essa dinâmica é que é sensacional. Então, eu não gosto, não costumo reclamar por não ter feijão. Eu prefiro agradecer porque eu tenho arroz. Isso não é uma fantasia, é porque eu acho que isso fortalece muito mais, me dá ânimo para continuar buscando o feijão para o dia seguinte. A vida
exige que nós sejamos proativos nesse sentido. E queixar é jogar para si, manter em si uma dor, mas, meu Deus, eu não consegui hoje, eu não pude comer feijão, eu comi só arroz e ovo. Caramba, tem gente que não come nada. Então, é ter clareza de que e cada um está no seu porte, cada um tem as suas dificuldades para enfrentar, mas quando eu enfrento as minhas, eu procuro enfrentar com essa disposição da não queixa, né? Ah, se queixar, não é queixar que eu escondi, eu não vou me queixar. Não, eu não me queixo, eu intimamente não me queixo. Eu não lamento a vida é bela, a vida é muito prazerosa, a vida é muito pujante, ela me dá muitas possibilidades. Então, mas eu quero dizer que ela dá para todos nós. E eu busco o tempo todo reconhecer isso, olhar para isso com tranquilidade, para ficar mais feliz, mais alegre com ela. Então, quando você fica alegre, você consegue fazer mais, você fica feliz, você se lembra de que a divindade é essa riqueza que fortalece a intimidade. Né? Então, eu fico muito encantado, né, quando essa coisa, aurindo na firmeza de minhas resoluções, a força para suportá-las sem me queixar. Fundamental, eu acho, né? Claro, que é uma opinião, né? Hoje, bendigo essas provações, pois por meio delas rompi com o passado, que a meus olhos hoje não passa de uma recordação, podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. Veja, legítima satisfação o caminho que eu percorri. Então, não importa quantas dores foram, elas me conduziram ao meu melhor. Elas permitiram que eu alçasse voo, que eu lutasse contra as dificuldades para superar essas dificuldades e chegar a um momento maior de felicidade. Isso é lindo demais. Né? É isso que a doutrina nos propicia no entendimento, na compreensão. Quanto mais a compreendemos, é exatamente isso. A gente fica forte e rico na maior pobreza. É muito bom. E aí tem uma nota interessante que diz assim: a evolução do espírito ocorre pelo autoaprimoramento ou pela autonomia intelecto-moral, que é esforço voluntário pelo desenvolvimento das faculdades, qualidades e capacidades da alma. As vicissitudes e as vivências das encarnações são oportunidades para essas conquistas que proporcionam a felicidade ao espírito que progride. Essa é a nota do editor. E isso é fundamental. Se nós perdemos em algum momento isso de vista, aí nós ficamos só com a amargura de um momento difícil. Né? Só que, olha a palavra, momento, é algo passageiro, é algo fugaz, por mais que pareça longo e duradouro. Segue, então, o Samuel Felipe. Ó vós que me fizestes sofrer sobre a terra, que fostes duros e maldosos comigo, que me humilhastes e enchestes de amargura, vós, cuja má-fé muitas vezes submeteu-me às mais difíceis provações, não somente eu vos perdoo, mas vos agradeço. Ao querer fazer-me o mal, não suspeitastes que me faríeis tanto bem. Mas é verdade, de fato, que a vós eu devo, em grande parte, a felicidade de que desfruto, porque me fornecestes a oportunidade de perdoar e de pagar o mal com o bem. Colocou-vos Deus em meu caminho para testar minha paciência, exercitando-me na prática da mais difícil das caridades, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com tais digressões. Chegarei ao ponto de vossa indagação. Ele dizendo a Kardec, né, quanto às perguntas, como ele se alongou um pouco, ele diz: não vos impacienteis com tais digressões. Chegarei ao ponto de vossa indagação. Continua ele: ainda que sofrendo cruelmente durante minha última enfermidade, eu passei pela agonia. A morte veio para mim como um sono,
sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão com relação ao futuro, não me sentia agarrado à vida, não tendo, por conseguinte, que me debater contra os últimos laços. E olha aí como ele dá a chave de coisas interessantes que podem nos aprisionar. Ainda que sofrendo cruelmente durante minha última enfermidade, eu passei pela agonia, superei. A morte veio para mim como um sono, sem luta, sem abalos. E olha o esclarecimento interessante, o mais interessante e rico para a nossa compreensão. Não tendo apreensão com relação ao futuro, ou seja, essa fé na vida futura, e a falta de apreensão, olha só, não tendo apreensão com relação ao futuro, não me sentia agarrado à vida, não tendo, por conseguinte, que me debater contra os últimos laços. A separação aconteceu sem esforço ou dor e sem que me apercebesse disso. Beleza, né? Conquista de ordem pessoal. Não sei quanto durou esse último sono. Foi curto, no entanto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado anterior. Não mais sentia dores, ficando feliz com isso. Queria levantar-me, andar. Detinha-me, no entanto, um torpor nem um pouco desagradável, que tinha até mesmo um certo encanto, ao qual eu entregava-me com uma espécie de prazer, sem me dar conta de minha situação, mas sem duvidar que houvesse deixado a terra. Então, só o conhecimento da doutrina nessa profundidade, pela dedicação, pela entrega, pelo estudo, que vai dar esse alento, né? O que me cercava parecia-me um sonho. Vi minha esposa e alguns amigos chorando de joelhos no quarto e disse para mim que certamente julgavam-me morto. Quis esclarecê-los, mas não pude articular palavra alguma, pelo que concluí que sonhava. Fortalecendo essa ideia, havia o fato de que me via cercado por várias pessoas amadas, falecidas de há muito, e por outras que à primeira vista não reconheci e que pareciam velar por mim, aguardando que despertasse. Tal estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais, ou alternadamente, recobrava e perdia a consciência de meu eu. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz, que eu apenas entrevia através de um nevoeiro, fez-se mais brilhante. Comecei, então, a reconhecer-me e compreendi que não pertencia mais ao mundo terreno. Se não houvesse conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, teria se prolongado por muito tempo, por muito mais tempo. Meus despojos mortais não haviam sido ainda enterrados. Observava meu corpo com piedade, alegre por ter finalmente dele me libertado. Sentia-me tão feliz por estar livre. Respirava com tranquilidade, como alguém que escapa de uma atmosfera nauseante, e indizível sensação de alegria me penetrava todo o meu ser. E indizível sensação de alegria penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que eu amara enchia-me de alegria. Não estava de modo algum surpreso ao vê-los, parecia-me muito natural, mas era como revê-los após uma longa viagem. De início, um fato me espantou, que é o de nos compreendermos sem articular palavra alguma.
nossos pensamentos eram transmitidos apenas pelo olhar, como por uma penetração fluídica. No entanto, eu ainda não me despira completamente das ideias terrestres. A lembrança do que havia sofrido retornava de tempos em tempos à memória como para me fazer melhor apreciar minha nova situação. Eu sofrera fisicamente, mas, sobretudo, moralmente. Fora exposto à malevolência, a esses 1000 embaraços mais penosos, talvez, que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade permanente. A impressão, é porque é interessante isso, né? Fora exposto à malevolência, a esses 1000 embaraços mais penosos, talvez, que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade permanente, ou seja, essa malevolência causa uma ansiedade permanente, né? A impressão desses desassossegos não havia sido completamente desfeita, perguntando-me, por vezes, se realmente deles havia me livrado. Parecia ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Temia as dificuldades que tantas vezes me haviam atormentado, estremecendo contra a minha vontade. De modo a assegurar-me de que não era vítima de uma ilusão, apalpava-me, por assim dizer, e quando adquiria a certeza de que tudo isso acabara, pareceu-me que um peso enorme fora tirado de mim. É, pois, verdade que estou finalmente livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, dizia para mim mesmo, dando graças a Deus. Sentia-me como o pobre que herdasse repentinamente uma grande fortuna. Durante algum tempo ele duvida da realidade e sente as preocupações da privação. Oh, se compreendessem os homens a vida futura, que força, que coragem tal convicção não haveria de lhes proporcionar na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis. Eles veriam quão pouco representam os prazeres que cobiçam em comparação àqueles que menosprezam. Então, esse trecho é especialmente interessante, né? Porque nós, por conta das tribulações naturais da vida, as opções que acabamos fazendo para garantir uma vida melhor nos fazem optar por coisas tão estranhas, não é? Sejamos nós simples mortais, no sentido comum do termo, em que a nossa casa, que é uma casa simples e tal, na maioria das vezes, como é o caso da nossa, né? Vamos lançar mão de quê? Bom, eu preciso de bem-estar, a luz está muito cara, então eu vou fazer um gato. Eu vou estabelecer uma ligação clandestina para que eu não tenha que pagar a luz. Então, a gente vai construindo pequenos destroços, e esse construir é destruir, a gente vai destruindo as nossas possibilidades de avanço, porque buscamos burlar a lei, não é só a lei física, a lei dos homens, é a lei da natureza, é a lei de amor, é a lei de Deus. Porque quando nós vilipendiamos a intimidade, nós estamos burlando essa lei, né? Então, são as nossas pequenas atitudes. Olha que coisa interessante. Se compreendessem os homens a vida futura, que força, que coragem tal convicção não haveria de lhes proporcionar na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis. E obedecer às leis de Deus demanda cumprir todos os desígnios da lei dos homens. Porque uma coisa é a gente lutar para alterar e mudar as imoralidades, as injustiças, etc. E outra coisa é nós nos transformarmos também em imorais e injustos para combater a injustiça e a imoralidade.
A gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente, para cumprir a lei, burla a lei. Então é muito complicado. Então, seja no mínimo que a gente pode fazer o gato doméstico, né? A burlar, fazer o furto de energia doméstico, ou roubar a merenda escolar, quando a gente é um homem público, sejamos prefeitos, governadores, presidentes ou legisladores, como tem sido um grande número de vezes, a gente acaba burlando, a gente acaba fazendo a falcatrua, aumentando o valor de compra daquele objeto na licitação, que vai comprar um livro escolar, que vai comprar a merenda, que vai comprar o remédio para o hospital. A gente falseia quando contrata a empresa privada para a qual se terceirizou o serviço público, e ele paga tantos milhões, guardando X milhões para nós, e incentiva ela a guardar aqueles outros milhões e não pagar aos profissionais, aos funcionários contratados por essa via terceirizada, deixando esse funcionário sem o seu respectivo salário, sem a sua seguridade social. Então, nós vamos descambando. E tudo isso é porque nós estamos buscando uma vida melhor. Olha, que falseamento da verdade, que hipocrisia, que farisaísmos nós vamos praticando e destruindo, obstando, dificultando, retardando o nosso avanço, porque nós queremos ter uma vida melhor. É muito interessante. Vamos ler o trecho de novo? Se compreendessem os homens a vida futura, que força, que coragem, tal convicção não haveria de lhes proporcionar na adversidade. O que não fariam enquanto estão sobre a terra para garantir a felicidade que Deus reserva aos filhos obedientes às suas leis, porque, em princípio, nós herdamos a terra. Mas quem herdará a terra são os mansos e os pacíficos, são os honestos, são os bons. Então, nós vamos ter a Terra no futuro, uma Terra no futuro, quando nas nossas novas reencarnações mais avançadas, em que o panorama será outro. Outro porque nós também seremos outros nessa mudança da intimidade. Né? 3. Nesse mundo tão novo que o Senhor, para o Senhor, perto do qual o nosso tão pouco representa, os vários amigos que aí tem reencontrado fizeram-no perder de vista sua família e seus amigos na Terra? Então, a pergunta de Kardec, para não se pensar que larga então o mundo físico, não presta mais nada aqui, só interessa lá. Né? As afeições, os afetos, como ficam? E a resposta, se eu os houvesse esquecido, seria indigno da felicidade de que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo. Ele o pune. De que maneira? Deus não é um Deus punidor, né? Ele não é um senhor punidor no sentido do chicote, né? Mas a vida vai impor-nos à frente, nas novas reencarnações, a punição, a dificuldade, o enfrentamento do mal que eu provoquei. Lembrando sempre que a Kardec fala disso, né? Todo efeito não há causa. Né? Todo efeito é porque tem uma causa. Procura a causa e você vai encontrar a razão da sua punição. Então, essa é uma lógica, é a lógica imutável, não é? O mundo em que me encontro poderia levar-me a desprezar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Olha a diferença. Somente entre os homens é que se vê a prosperidade fazer com que se esqueçam os companheiros de infortúnio. Vou muitas vezes rever os meus. Fico feliz pelas boas lembranças que guardam de mim. Seus pensamentos me atraem para junto deles. Assisto a seus diálogos, alegro-me com suas alegrias e seus sofrimentos me entristecem, mas não com a tristeza cheia de ansiedade da vida humana, porquanto compreendo que tais sofrimentos são apenas passageiros e para o bem deles. Olha, fico feliz ao pensar que um dia também eles virão para esta morada em que se desconhece a dor. Para que se tornem dignos dessa morada, é que eu me dedico
esforçando-me em sugerir-lhes bons pensamentos e, principalmente, a mesma resignação que tive diante dos desígnios de Deus. Minha maior aflição é quando os vejo retardar esse momento pela falta de coragem, pelas suas queixas, pela dúvida sobre o futuro ou por qualquer ato repreensível. Trato, então, de afastá-los do mau caminho. Se sou bem-sucedido, é uma grande alegria para mim. E com isso, rejubilamo-nos todos aqui. Se não logro êxito, exclamo com pesar. Mais um atraso para eles. Consola-me, no entanto, saber que nada está perdido para sempre. Isso, amigos. Eu queria muito trazer Samuel Felipe, um espírito feliz, na segunda parte dos exemplos de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na edição, primeira edição autêntica do Céu e o Inferno, da editora Feal, Mundo Maior. Graças a Deus, que Jesus continue nos amparando e fortalecendo, e que nós continuemos buscando nessa doutrina que fortalece, porque esclarece a nossa força. Graças a Deus. Paz e luz a todos os corações. Muito obrigado, amigos e amigas.